Olá, família Lado B! Vocês já pararam para pensar como é difícil a vida de um catador revirar containers de lixo para sobreviver ou para sustentar a família? Trabalho difícil, né? Debaixo de sol quente, cheiro forte. E no nosso caso de hoje, a situação foi ainda mais, mas muito mais difícil. No dia 9 de agosto de 2024, um senhor que trabalha como catador encontrou em um desses containers algo devastador. Depois da vinheta eu conto tudo para vocês. Carolyn Souza Ferreira, uma pequena de 9 anos, que era sempre vista andando sozinha pela vizinhança, dando pequenos favores em troca de doação, e testemunhas contaram que chegaram a ver, mais de uma vez, Carolyn pegando comida até do lixo. Ela era uma garotinha doce que, além de pedir o que era de necessidade básica, ela chegava a pedir também beijo, abraço, carinho. Eu não consigo nem conceber qual seria a minha reação diante da situação em que esse catador se encontrou. O caso, óbvio, vocês já devem saber, corre em segredo de justiça, mas algumas informações a gente acaba conseguindo encontrar. A mãe, Carla Carolina Abreu Souza, teve a prisão temporária decretada no dia 10 de agosto. Ela não só era, como ainda é considerada a principal suspeita, mesmo que o caso tenha sido acidental. A Carolyn viveu sob a tutela do pai, que mora em Santa Catarina, nos seus primeiros meses de vida. Não consegui encontrar um motivo pela qual a tutela voltou para a mãe, nem quanto tempo a Carolyn tinha quando isso aconteceu. Nessa mesma fonte onde eu encontrei nos primeiros meses de vida, falava que a Carolyn volta para Guaíba aos 7 anos de idade. Eu imagino que eles devam ter se confundido, porque até onde eu sei, de várias outras fontes, quem volta para Guaíba quando a Carolyn está com 7 anos de idade é o seu pai. Aquela velha história, né, gente, de quem conta um conto aumenta um ponto. Acontece que o que mais se vê nesse mundão é injustiça e desserviço. O pai da Carolyn, Matheus Lacerda Ferreira, quando volta a Guaíba, a Carolyn estava com 7 anos. Se dizendo revoltado diante do estado em que ele a encontrou, com a carteira de vacina toda atrasada, não estava frequentando a escola, ele alega ter ido pleitear de volta a guarda da Carolyn por 6 vezes no conselho tutelar, mas não conseguiu. Mais uma vez nós nos perguntamos, conselho tutelar? Para que serve mesmo isso? Alguém se lembra da função real dessa repartição? Criado para proteger as crianças, enfatizando, proteger as crianças, não apoiar adolescentes a serem mal educados e malandros. Então, pelo que eu me lembro, me corrijam se eu estiver errada, a função dessa repartição, conselho tutelar, seria cuidar das crianças, cuidar do bem-estar das crianças e amparar aquelas que são vitimizadas por maus tratos, negligência, avaliar as famílias, ajudar aquelas que têm real vontade de mudar e de melhorar, mas dizem não saber como porque elas próprias só conheceram isso desde a infância. Coisa que em muitos casos a gente sabe que é a mais pura desculpa esfarrapada para usar os filhos como saco de areia de treino do estresse do dia a dia. Mãe, de verdade, quando tem um filho, ela deseja para ele uma vida melhor do que a vida que ela teve. Caso contrário, caso essa família não queira, não tenha recuperação,
Eles precisam retirar essas crianças dessas famílias monstros e direcionar para um lugar melhor. Aqui a gente entra num outro assunto bastante delicado, mas que vai ficar para um outro vídeo, que são as casas de acolhimento, que muitas vezes recebem essas crianças que já estão tão feridas e ao invés delas darem o amparo que essas crianças precisam, elas tratam ainda pior do que a família fazia. Cadê a justiça que não pune, que não inibe essas atrocidades? Então, talvez essa explicação, né, que eu encontrei seja, na verdade, mais um sonho que não deu certo. E hoje elas só existam como outros órgãos, outras repartições públicas para justificar desvio de verba, nepotismo e por aí vai. É muito simples. A certeza da impunidade é que dá forças para a criminalidade. As mudanças que a população tanto pede, tanto cobra por reformas no Código Penal, e eu tô sempre reforçando isso aqui, tá a cada dia berrando mais alto, pedindo para tomar espaço, pedindo lugar. O sistema de ensino, criado há 500 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, mal foi mudado, mal foi mexido. Fazem uma maquiagenzinha aqui, outra ali, para que as pessoas acreditem que as mudanças estão sendo feitas, mas acontece que quem consegue ver, quem consegue olhar a fundo, sabe que você só pegou uma coisa assim, meio, né, estragada, deu uma modelada igual a massinha e foi feito assim a melhoria de uma massinha que estava estragada. Não inclui planejamento familiar, educação financeira. Nos dias de hoje, são dois temas de extrema importância para que as crianças, os pré-adolescentes já comecem a entender as mudanças pela qual o nosso mundo passou, o nosso Brasil passou. Mas o que parece é que os líderes da nossa nação querem ver mesmo cada vez nascendo mais gente para aumentar o eleitorado deles. De acordo com o sistema de ensino, doutrinar, ensinar as sentinelas a falar sim senhor, não senhor, e acreditar na utopia de um socialismo, que talvez lá na época de Marx tenha tido algum fundamento, foi um sonho muito bonito, porém a realidade é completamente diferente. Até mesmo para comprar um sonho, você precisa ter dinheiro. Esses líderes que não querem um planejamento familiar para dar uma controlada na população, acreditando que quanto mais gente tiver, mais voto eles vão ter, eles estão dando um tiro no pé. Porque quanto mais pessoas nascem, mais pessoas desaparecem, mais pessoas sofrem coisas que a gente está sempre falando aqui no canal. Porque o planejamento familiar, ele não é ensinar somente os métodos contraceptivos. Não, é uma espécie de... Por isso que eu falo que ele deveria vir casado com educação financeira, porque tudo isso é uma bola só. Isso que vem acontecendo com as crianças, que tem ficado cada dia mais enfatizado, mais em evidência, tem feito com que a população cobre muito eles por decisões, por atitudes. Acontece que, pelo menos ao que parece, nenhum deles está nem aí. O deles está bem guardadinho lá, né? Com um bando de segurança, dentro de condomínios. E por que eles vão se preocupar com as nossas? O povo hoje não é mais tão ingênuo quanto há pouco tempo atrás.
E a internet, quando ela é bem usada, ela é uma ferramenta de extrema importância para a sociedade, porque ela permite que nós não nos esqueçamos de falcatruas que a gente vê e que depois tentam esconder debaixo do tapete. Agora não dá mais, o tapete foi tirado, com raras exceções, né, daqueles que têm preguiça de pensar. Não se importa se nasceram só para servir. Eu acredito que a gente nasceu para servir e para ser servido. Agora tem gente que parece que não se importa em só servir. Então, né, para líderes que não conseguiram entender, eu vou desenhar aqui, entre aspas, é matemática básica, tá? Quanto mais crianças vocês permitem nascer, principalmente nos núcleos mais pobres do nosso país, mais a gente vai continuar vendo essas coisas horríveis acontecendo com elas. E daqui a pouco o povo vai perder a paciência. Tem um discursinho ridículo aí que eu já ouvi algumas vezes, é que o planejamento familiar não é conveniente para o país, porque vai ter menos mão de obra, menos pessoas para contribuírem com a Previdência, e a Previdência vai acabar quebrando. Quebrando mais o quê? Porque assim como eu, tem milhares de brasileiros que trabalharam, que contribuíram uma vida inteira com a Previdência, hoje com problemas de saúde crônicos, precisando ser aposentados, não conseguem sequer um benefício temporário. Então quebrar mais o quê? Que vocês já quebraram a Previdência toda? Ou estão escondendo o ouro, né? Acordem. Acordem, porque a população está acordando. E não dá mais para ficar nos subestimando como antes, não. Igual a nova lei Henri Borel. Linda. Na teoria, linda. É uma lei, eu não vou saber falar direito para vocês estatuto e tal, mas basicamente é para aumentar a punição de familiares que machucam suas próprias crianças. Como eu disse, lindo na teoria, igual a Maria da Penha, que quando uma mulher pede uma medida protetiva, proteção de verdade, não tem nenhuma, é zero. Isso só faz com que o companheiro ou o ex-companheiro fique com mais raiva ainda da mulher e a ataque, porque todo mundo já percebeu que na prática não funciona. Então melhor nem falar mais nada, né? Segundo os vizinhos da pequena Caroline, o Conselho Tutelar já tinha sido alertado mais de 20 vezes. Por que a gente sabe que foi mais de 20 vezes? Porque uma única vizinha ligou 20 vezes, fora os outros vizinhos que também enviaram denúncia. A responsável do Conselho Tutelar, Andréia, não sei do que lá também, não faço a menor questão de saber o nome dela, numa breve entrevista, ela teve coragem de dizer que eles foram até a residência checar, que estava tudo ok, que a geladeira estava cheia, então não havia nada que eles pudessem fazer. Eu acredito que ela não tenha visto a Caroline, porque se ela tivesse visto a Caroline, ela saberia que tudo que estava naquela geladeira cheia podia ser para qualquer um, menos para ela. Esse assunto é também complicado, envolve o pagamento, né, da pensão alimentícia, que infelizmente é uma bagunça imensa. Muitas vezes o pai paga direitinho a pensão alimentícia, porém a mãe faz mau uso daquilo. Muitas vezes o que o pai paga é uma mixaria que
vai cobrir cerca de 1/10 do que de fato a criança precisa. Outra coisa nas leis que precisam ser revistas. A própria Carolyn chegou a pedir ajuda na diretoria da escola que ela deveria frequentar, mas não ia com frequência. E eles enviaram um comunicado para Carla para que ela levasse a Carolyn para um profissional para fazer uma avaliação, porque ela estava com um déficit de aprendizado muito além da sua idade e desnutrida. Para bom entendedor, já bastaria, né? Deixaram extremamente claro nesse comunicado que esse déficit, que essa dificuldade poderia ser devido aos cuidados, ou melhor, a falta de cuidados que ela estava tendo. Quando a Carolyn foi encontrada no dia 9, naquele local, ela não tinha visivelmente, que os peritos eles vão até o local, fazem, né, uma avaliação assim mais rápida antes de fazer um exame mais detalhado, e ela não apresentava nenhum tipo de ferimento, de marca que levasse a crer que uma pessoa desconhecida pudesse ter causado aquilo. A Carla, mãe da Carolyn, ela é paciente psiquiátrica. Trata-se de distúrbios emocionais, não tem nada assim, nenhum problema físico na realidade. A medicação prescrita para ela é o clonazepam, porque as reclamações dela eram de ansiedade, de estresse, de não conseguir controlar a raiva. O clonazepam, ele é um benzodiazepínico que a médio prazo pode causar assim, algumas disfunções cognitivas. A longo prazo, essas disfunções podem acabar sendo até permanentes. Imaginem isso em doses elevadas, né? Foi dito por algumas testemunhas que a Carolyn estava normalmente estranha, sonolenta demasiadamente, e a Carla admite que ministrava o clonazepam na Carolyn. Se ele causa essas coisas em um adulto, vocês conseguem imaginar numa pessoa com menos de 9 anos? Porque 9 anos foi a idade que ela partiu. Isso começou bem antes. Existe sim crianças que têm a necessidade de fazer um tratamento breve com benzodiazepina, com clonazepam. Porém, a apresentação da medicação é completamente diferente. Para crianças, é em gotas e normalmente apenas uma. Adultos tomam comprimido. Ele é um ansiolítico extremamente forte, receitado para pessoas que têm crises fortes de ansiedade. Inclusive, é um dos medicamentos com o qual eu faço o tratamento, que eu contei no último vídeo para vocês. Então, eu posso falar com uma certa propriedade da importância de se ter um acompanhamento de um profissional. Porque ele acaba causando uma certa dificuldade até de finalizar uma frase simples. Às vezes, se você está conversando, a pessoa te interrompe, aí dá realmente, né, aquela sumida na cabeça. O que eu estava falando? Mas não, com ele, você tá falando, ninguém te interrompe e mesmo assim você esquece. Uma outra coisa também que é bem ruim, palavras assim do cotidiano que você era habituado a usar, fogem da cabeça. Aí você pode ficar lá, martelando, 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 que ou você não vai lembrar, ou vai demorar pra caramba, então é melhor você usar uma palavra qualquer lá, porque senão a conversa finaliza. Eu tenho muita vontade, como eu já falei pra vocês, não só, né, de ter dia certo pra postar, mas tenho vontade também de fazer live com vocês, mas por enquanto ainda não vai rolar. Segundo a Carla, a Carolyn fazia tratamento, também não, ela fazia tratamento com a risperidona.
Não ficou claro se era o mesmo psiquiatra, se era um outro psiquiatra, porque normalmente no sistema público acaba um psiquiatra tratando o adulto e tratando a criança. O correto seria, né, que fosse um especialista em criança. Mas isso também não ficou assim comprovado, né? Foi a Carla que falou. A risperidona é um antipsicótico receitado geralmente para pessoas que sofrem de esquizofrenia, que de forma alguma parecia ser o caso da Carolyn. Eu falei para vocês assim, a Carla ligou, não se tem certeza de que realmente é um tratamento, porque a gente sabe que até hoje existem farmácias que fazem venda de medicamentos onde a receita deveria ficar retida e acaba sendo vendido sem receita nenhuma mesmo. Isso se dá por quê? Porque é mais fácil você proibir o povo do que educar, ensinar, fazer bom uso. A gente vive quase que numa era pré-histórica, mesozoica, de Neandertal e sei lá mais o que, aonde se acredita que os seres humanos, se forem ensinados, mesmo assim não terão capacidade de aprender. Se realmente a risperidona era prescrita por um médico para Carolyn, a gente se pergunta, eu me perguntei, será que esse médico sabe que a Carla faz uso do clonazepam, ou melhor, né, deveria fazer uso do clonazepam para controlar a raiva dela, e ao invés disso, ela coloca na menina? Será que esse médico fez uma bateria de exames nela para constatar que ela precisa de um antipsicótico? Porque um antipsicótico não é uma brincadeira, principalmente para uma criança. Sendo um psiquiatra, um profissional da área, ele deveria, pelo menos, imaginar que uma mãe com problemas, com disfunções razoavelmente graves, poderia sim ser capaz de fazer tal coisa com a filha. Como eu já disse, esse caso segue em segredo de justiça, portanto, não se tem muitas informações precisas. A investigação ainda está em andamento. O laudo pericial ainda não está 100% concluído. Sabe-se que realmente foi encontrado traços de altas doses de clonazepam no organismo da Carolyn, porém ainda falta determinar hora e causa do óbito. E uma outra questão, perto de onde encontraram a Carolyn, tinha uma bota feminina de tamanho 34, que é o tamanho que a Carolyn calçava. Essa bota foi recolhida e ela está sendo analisada para ver se encontra-se nela impressões digitais, de repente até algum DNA que possa auxiliar na investigação. Como está em segredo de justiça, a gente não sabe a que pé essas coisas estão. No fatídico dia 9 de agosto, a Carla alega ter acordado às 7 horas da manhã, não ter visto a Carolyn em casa, tomado outra medicação e voltado a dormir. Isso é mais do que prova de que ela pouco se importava e de que realmente os vizinhos falaram a verdade, que a Carolyn vivia na rua. Inclusive, muitos contaram que às vezes ela dormia dentro de um carro que estava abandonado ali por perto da residência. A gente já imagina o porquê que ela fazia isso, né? Com certeza fugir de algo. Vocês que me conhecem sabem que eu costumo ponderar meus julgamentos, mas eu já vi mães com
problemas emocionais gravíssimos, até com deficiências físicas, cuidarem maravilhosamente bem dos seus filhos. Eu até vou contar uma coisa meio engraçada para vocês. Quem viu o vídeo anterior já conhece um pouco da minha história. Então, um dia a minha mãe chegou em mim e falou: filha, se arruma um pouco melhor, porque senão você vai na rua com seu filho, depois com seus filhos, que hoje eu tenho 2, vão achar que você é a babá deles. Porque eu simplesmente me anulei. Fazia tudo para cuidar deles, que eles estivessem sempre limpinhos, cheirosinhos, saudáveis, e realmente esqueci de mim. Só que tem muitas mães que faz o completo oposto, né? Inclusive as que usam a pensão alimentícia da criança para sua própria vaidade, ou coisas até pior. Então, nesse caso, a gente tem mais do que certeza que é falta de amor mesmo. Ela tem uma irmã mais velha, né? A Carolyn tem uma irmã mais velha. É assim, a Carla tem uma menina de 13. Eu não vou citar nomes, tá? Acho que não tem nada a ver colocar o nome das crianças aqui. Então, ela tem uma menina de 13 anos com o Michael. Eu já vou falar um pouquinho dele. A Carolyn tem um garotinho de 5 anos e uma bebezinha de 2 anos. Essa menina de 13 anos, filha desse Michael, já tinha contado pro pai que ela achava que a mãe não gostava da Carolyn, que a mãe dava os remédios dela pra Carolyn, tanto que quando ele contando agora, todas as vezes que ele podia ir buscar a filha para levar para passear, para comer um lanche, tomar um sorvete, ela sempre fazia questão de levar a Carolyn. Mesmo que ela não estivesse na casa, porque ela quase não parava na casa, e a gente já imagina o porquê, a irmã mais velha sempre dava uma procuradinha, porque ela não ia longe, ela ficava ali nos arredores. Os vizinhos a queriam muito bem, então na medida do possível cuidavam dela. Então ela sempre fazia questão de levar a Carolyn junto. E o Michael comenta que a menina tava sempre de shortinho curtinho, de blusinha curtinha. Chegou vezes dele tirar a blusa dele, colocar nela, para eles saírem, né, comerem alguma coisa. E aí quando ele entregava ela, ele pegava a blusa. Porque a menina ficava na rua, no frio, desagasalhada. Ouvindo essas coisas, fica mais fácil assim de eu tentar explicar para vocês o porquê que eu acredito em karma, em vidas passadas, em reencarnação. Como que funcionaria a lógica de uma mãe de 4 filhos escolher um único filho para descarregar nela, toda a sua frustração? Mãe ama todos os filhos iguais. A gente sabe, né, que um gosta mais de uma coisa do que de outra. A gente já falou sobre isso também aqui no canal. Mas, para mim, é reconfortante acreditar que possa ser isso. Que não é pura e simplesmente maldade. Existe algo por trás que a gente não conhece, que a gente não pode afirmar, mas também não pode negar. E antes de pensar dessa maneira, como vocês sabem, desde criança eu sou interessada nas pessoas, no sofrimento das pessoas, no que fazer para mudar isso, melhorar isso. E eu tive uma fase na adolescência que eu cheguei a questionar a existência do Criador, do Pai, por causa dessas coisas. Eu não conseguia entender o porquê que era permitido que pessoas, né, tão pequenas, novas, passassem por coisas dessa maneira. Inclusive, o Michael falou que
a filha dele e a Carolyn, né, passaram por uma situação que muitas meninas e alguns meninos também passam, porque a Carla fazia programa. Até aí, tudo bem, a vida é dela, ela faz o que ela quer. Acontece que os clientes iam para casa, onde existiam 4 crianças. Então, a gente não duvida disso. E se pergunta, eu me perguntei muito, por que isso é permitido? Aí essa crença traz, pra mim, pelo menos, tá? Eu não tô incentivando ninguém a acreditar no que eu acredito, mas uma espécie assim de leveza e esperança de que a gente tá em evolução. Então vai chegar um dia, né? Vai demorar pra caramba, porque a gente vê umas coisas aí que parece que nem que você racha a cabeça e coloque lá dentro, não entra, né? Mas só o fato de crer que a gente está em evolução e que um dia o mundo vai ser melhor e sempre caminhando em direção à perfeição, já é muito bom. Nesse momento eu me perguntei, porque o Michael aparece na história da seguinte maneira. Eu estava assistindo a um jornal local e a jornalista, a repórter, ela estava lá no conselho tutelar aguardando por uma entrevista com a tal da Andréia lá. Ela não sabia se ia ou não ser atendida e ficou lá esperando. Enquanto isso, esse rapaz entrava. E eles começaram a conversar e ele acabou contando essas coisas para ela. Que inclusive a Carla fazia uso de ilícitos, né? Essa questão que aconteceu com as 2 meninas. Ele estava lá tanto para pleitear novamente a guarda da filha dele, diante do que tinha acontecido, quanto para ver como estava o andamento da guarda de um outro filho menorzinho que ele tem com a outra mulher, que foi entregue aos cuidados dele, porque chegou a ficar hospitalizado com os cuidados da genitora, porque não é mãe. Por que ele esperou chegar nesse ponto para pleitear a guarda da filha? Né? Será que eu que me preocupo demais, ou as pessoas assim estão meio que acostumando com essas coisas? Porque se você sabe que uma filha sua tá sob tutela de uma pessoa que não está cuidando como deveria, você não espera acontecer uma tragédia para você ir atrás e consertar a situação. Mas, enfim, como eu disse, eu gosto de ponderar julgamentos. Então, né, julga vocês aí e conta pra mim. Algo que também foi noticiado é que uma semana antes disso ter acontecido com a Carolyn, a Carla chegou a levar ela para o pronto-socorro, alegando que ela tinha caído de bicicleta, mas acontece que médicos e enfermeiras, eu acho que tanto quanto a polícia, eles já têm um feeling e sabem que a história tá mal contada, então eles vão, examinam mais minuciosamente a Carolyn e percebem que ela não caiu de bicicleta. Os machucados, os ferimentos que ela tinha não condiziam com isso. E eles viram no couro cabeludo, normalmente pessoas que têm o hábito, né, de fazer essas coisas com as crianças, elas procuram esconder. Eles conseguiram ver que os ferimentos que tinha na cabeça eram condizentes com uma escumadeira. Eu não sei, né, até onde chega o meu vídeo, porque aqui no Brasil parece que às vezes a gente fala línguas diferentes, né? Aqui em São Paulo, escumadeira é um utensílio de cozinha que parece uma colher grande com vários furinhos, que é para você tirar
a fritura do óleo quente. E ela tinha levado tantos golpes que foi necessário suturar o couro cabeludo. O couro cabeludo é resistente e o hospital é obrigado a reportar isso. Então, eu não sei como é que esse pessoal do Conselho Tutelar vai conseguir se safar dessa, a não ser que a mídia abandone, porque a gente já viu que parece que quando a mídia larga, aí as coisas decaem. Um ponto bastante legal aqui é algumas emissoras de televisão. Eu acredito que a iniciativa tenha sido da TV Record, que foi de fornecer um contato para que a população pudesse fazer denúncias. Isso tem ajudado muito. Tudo bem que a gente sabe que para eles são seres humanos também, obviamente devem, né, se importar. Alguns casos emocionam mais, outros menos, porém, mesmo que a intenção deles seja conseguir mais casos para noticiar, isso tem como um efeito colateral, digamos assim, um bem para a sociedade. Até agora, a gente falou bastante da Carla, né? Mas vamos lembrar um pouquinho que o pai, Matheus Lacerda Ferreira, não está 100% isento de culpa, não. Eu fiquei sabendo que ele não pagava pensão. A gente já conversou um pouco sobre isso, então até aí vamos dar um desconto pro rapaz. E ele disse que não sabia que essas coisas estavam acontecendo com a sua filha. Mas por que ele não sabia? Se ele fosse um pai presente, eu acho que ele teria essas informações, não é? Será que quando a tutela foi tirada dele, ele simplesmente lavou as mãos e esqueceu que tinha uma filha? Ele teve um relacionamento com ela. Então, ele tinha uma boa base de como era a personalidade dessa mulher. Sabendo que ela, né, era um pouco instável, ele não deveria ter ficado um pouco mais de olho na filhinha dele? São questionamentos, gente. Eu não conheço ele, não posso julgar, assim como eu não conheço ela. No caso do Matheus, do pai, a gente sabe que a distância entre as duas cidades é razoavelmente grande. São ele em Santa Catarina, elas em Guaíba, no Rio Grande do Sul. É cerca de 650 quilômetros. Mas hoje em dia existe celular. Então, como ele não sabia que essas coisas estavam acontecendo com a menina dele? Mas enfim, como eu disse, não conhecia, não sei, não posso julgar. Agora, o que eu conheço muito bem é a obrigação do Conselho Tutelar, que foi completamente omissa nessa situação. Coloca uma criança para arrumar a cama dela, passar uma vassourinha no chão, lavar 2, 3 pratos. Garanto para vocês que eles aparecem na hora. Por que eles não usam dessa velocidade, dessa rapidez para situações como essa, para casos como esse? Quer dizer, quando os pais estão tentando educar, criar pessoas melhores, pessoas que saibam se virar sozinhas, pela lei natural das coisas, nós partiremos primeiro. Então, é nosso dever. Isso faz parte de amar um filho. Não usem como desculpa para explorá-los, tá? Mas ensiná-los é o mais puro amor. Porque se você parte e deixa seu filho sem saber nada, o que vai ser dele? O mundo ensina, porém, não com o amor que uma mãe. O Matheus parece que também está sendo indiciado por abandono. Então, provavelmente, no caso dele, vai ser alguma pena, assim, como prestar serviços para a comunidade,
E como o caso já tem mais de um mês, né, a temporária é 30 dias, são 30 dias, venceu o prazo de temporária, e como o que se tem contra a Carla é mais circunstancial, ela conseguiu a liberação. Não prorrogaram a temporária dela. Mesmo que o que tenha acontecido com a Caroline tenha sido pelas mãos de terceiros, só aconteceu por causa dos maus tratos, da falta de cuidado dela. Então, não me perguntem o que essa mulher tá fazendo na rua, que eu não saberia responder para vocês. No dia 7 de agosto, sábado passado, né, ela foi liberada. O Ministério Público se manifestou dizendo o seguinte, eu vou até ler aqui, gente, porque não dá para decorar não, tá? Que analisará a viabilidade de recurso ou eventuais medidas procedimenciais cabíveis. Lá vem eles de novo, né, falando uma língua de outro mundo para o povo não entender. E depois, né, dessa linda fala do MP, não se vê mais manifestação nenhuma. Eu encontrei um artigo que dizia que o inquérito havia sido fechado nesse último final de semana, que ele possuía 300 páginas e que o laudo final seria de 61 páginas, porém eu não acredito. Eu acho que isso foi uma fake news, porque depois eu li de fontes mais seguras e ainda tem essas pendências que eu contei para vocês, né, em relação à botinha, ao horário. Então, eu acredito que não se fecharia um inquérito sem ter essas informações de extrema importância. Mais uma vez, fake news. Muito cuidado, gente, toma muito cuidado com onde vocês pesquisam, tá? Porque o que tem de linguarudo por aí, querendo só audiência, não dá para contar nos dedos, nem das mãos, dos pés da minha família inteira. É mais um caso que causa na gente bastante desesperança, né? Tomando bastante cuidado com as palavras aqui. E confesso para vocês, mais uma vez, foi pesado para mim, de muitas lágrimas e estresse. Graças a Deus eu faço, né, o meu tratamento para ter um pouquinho de controle, senão acho que eu cavava um buraco e me enterrava, porque a gente vê essas coisas acontecendo e seria tão fácil resolver, porque que quem pode não se mexe. Eu vou pedindo desculpas, eu vou ficando por aqui, antes que eu acabe falando coisas que eu não devo e acabe perdendo o meu canal, que eu amo e de jeito nenhum eu quero perder. E o de sempre, né? Like, comenta, se inscreve, compartilha. E lembrando, né, agora eu estou lembrando disso, para quem gosta do meu trabalho, para quem acha que o meu trabalho é válido, que reconhece que eu tô tentando fazer pelo menos uma pequena diferença, considera, gente, aqui o coraçãozinho do valeu, tá? Isso vai me ajudar muito em muitos aspectos. E agora eu não consigo mais, tá? Muito obrigado e fiquem todos com Deus.